adolescente dessa menina de 12 anos que a mãe e o pai diz, né, ter sido supostamente abusada. Eu vou dizer pra você, cara, pra mim olha, quando fala assim, o estupro, pra mim tudo é estupro, velho. Porque o estupro não é só no momento da concepção ali do fato carnal, não. A conversa, o caô, né? O lari-lari aqui, ó, na orelha, também é estupro. Porque você mexe com a mente dessa pessoa, principalmente dessa criança que vai levar o trauma, como a mãe acabou de dizer aqui, pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu volto agora a falar com o casal. Pai, ela estava dizendo aí, como é que você descobriu? Você estava no futebol, batendo uma bola e tal, e aí quando você chegou, como é que foi? Boa tarde. Pode falar bem pertinho aqui, bem pertinho. Isso. Isso mesmo, eu tava no futebol, jogando uma bola, ela foi lá, vamos que a gente tem um assunto muito importante para resolver. Tá, a gente foi, chegou na sala, realmente todo mundo tenso. Claro, com um assunto desse, né, qualquer pai vai ficar tenso, ouvir logo o clima estranho. E como ela falou, né, a gente já tinha percebido também o jeito dela também já mais na dela, ela se fechou, né, na verdade. Ela era uma menina alegre, uma menina extrovertida, né, uma brincalhona. Criança muito animada, uma criança muito alegre. Se fechou e do ela nada. se fechou do nada. Era Na só verdade, quarto... ela ficou muito assim depois que eu pode perdi. subir o microfone Depois que eu isso. perdi o meu filho. Dia 13 agora, dia de Santo Antônio, faz 1 ano que eu perdi um bebê que ia completar 2 meses. Sim. Ela era muito agarrada. Então, eu pensei que era devido a essa situação do meu filho, que ela estava fechada daquele jeito. Né? Eu mandava mensagem para ela, te amo, filha. Ela respondia, tá. O pai dela mandava mensagem para ela, te amo, filha. Ela, tá. Só era assim. Nada era correspondido. Ela não correspondia mais às nossas mensagens, do jeito que era. E antes ela dizia, eu te amo. Ela abraçava, ela queria viver perto. Sim. Entendeu? E o pior de tudo é que estão falando lá, no interior, que eu tô fazendo tudo isso por ciúme da amizade dela, dos meus pais, com a família dele. E sendo que tá aí as provas de tudo. Quando o meu pai foi conversar com ele, ele falou, não só pro meu pai, mas na reunião da banda, que o inimigo usou ele. O inimigo usou ele para mandar todas essas mensagens. E não foi só no dia. Então o inimigo é analfabeto. Na sexta-feira. sexta-feira. Ele que escreveu, ou foi o inimigo que escreveu? Foi na sexta-feira ele mandou mensagem, tá aí no sprint. Na sexta-feira ele mandou mensagem. E no sábado ele mandou outras mensagens falando um beijo bem gostoso e pedindo foto pra ela e botando ponto de interrogação, perguntando se ela ia mandar. E ela respondia? Essas últimas mensagens ela não respondeu, mas tá aí, olha, ela super fria respondendo ele. Nós estamos vendo na tela aí, ó. Como olha eu falei, então o inimigo vem usando ele há muito tempo. Porque há muitos boatos por lá que ele faz isso, mas nunca ninguém teve coragem. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele mandou uma resposta pra gente aqui, tá? Mas vocês aí, calma. Eu vou dar a resposta daqui a pouco. Espera aí. Não te afobarás. 11º mandamento. Mas e aí, quando vocês pegaram toda essa conversa, vocês dois conversaram, o pai ficou sabendo e tal e coisa e tal. Vocês foram até a delegacia, registraram o boletim de ocorrência, o que é que houve? Não, no momento não, porque os meus pais são amigos da família dele. Então, meu pai, porque minha filha mora com meus pais. Sim. Os 2 mais velhos moram com meus pais. Então, eles pediram para conversar com ele, que queriam entender por que ele estava fazendo isso. Foi como ele pediu desculpa e falou que ninguém podia julgar ele porque o inimigo tinha usado ele. Então, como meus pais eram amigos da família dele, falaram que eu tinha que resolver a situação como mãe. Mas como mãe, é ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra um pedófilo ou suposto pedófilo. Não tem outra. O que seria resolver como mãe? Conversar com o cara e deixar barato? Vamos parar por aqui? É isso, pai? Aí depois a gente foi na delegacia, a gente prestou, não foi? Boletim de ocorrência. A gente também pediu a medida protetiva, que ele ainda continua lá dando aula para outras crianças. Mas, então também. vocês conseguiram registrar um boletim de ocorrência? Pois não, Célia, pois não, fique à vontade. Pois não, Pois não.
E assim, pelas informações que chegaram pra gente, Sim. a filha deles não seria a primeira criança a ser molestada É o que ela disse agora. por esse professor, né? Supostamente Que existe. ele teria lecionado numa escola e ele teria sido afastado dessa escola por causa dessa situação dele estar aliciando Meu Deus. os menores. Vocês têm essas informações? Vocês ouviram falar, confirmaram ouvi isso falar. na delegacia? Não. Como eu falei, nunca as pessoas tiveram coragem de chegar e falar. Então, eu fui a primeira, como eu falei. Se eu não fosse para frente com isso, a minha filha não foi a primeira e nem ia ser a última. É esse silêncio de muitos pais que, infelizmente, Das crianças também. acabam... Mas é uma criança, Mas sabe aí ela- Deus o que Mas você viu? esses aliciadores ficam incrustando na cabeça dessas crianças, que elas se fecham no medo. Mas a sacada do Não é pai e da isso? mãe foi essa. Então, De os perceber pais a mudança têm... de atitude. Os pais têm que conversar e conhecer o filho. Agora, só me desculpa, o aparelho celular é da filha de vocês? É, dela. Pois 11 anos. 12 anos, pois é. Me desculpa, porque o aparelho celular também com crianças, é muito perigoso. Então, se a criança já tem um aparelho desse, é corretíssimo que o pai E a mãe? mãe fiquem o tempo todo. Tá conversando com quem? Tá bisbilhotando Quem o é? quê? Tá acessando, porque tem alguns pais que dão o aparelho para as crianças. ter sossego. Mas também... Tem pai que dá pra ter sossego Não, até. É um absurdo isso. Absurdo. Infelizmente, o celular... Não, nada com vocês. Mas tem muitos pais que, infelizmente, o aparelho celular para muitas crianças acaba sendo a babá, o avô, o pai, a mãe, a tia, porque o que a gente vê... companhia. E médicos falam sobre isso, sobre o uso do aparelho celular Verdade. o tempo todo. O cérebro da criança também fica totalmente deteriorado. Então, e além disso, da questão da saúde, tem essa questão também que eles são vulneráveis a esse tipo de crime, entendeu? E agora sim, só chegar para vocês diante só diante dessa situação do acusado chegar, desculpa, eu fui usado pelo inimigo, ele já assina ali o atestado dele de que ele realmente alicia Então calma. criança. Então calma, porque a resposta dele foi a seguinte. Pai, mãe, Célia. Ele disse, o acusado disse que realmente admite. Ele entrou em contato com a nossa Isso, redação. Tô dizendo aqui que eu Não quis, pelo menos que a gente Gravar, colocasse, gravar nada, mas deixou este recadinho. que admite que realmente errou e pediu desculpas. Né? Agora, né? Vou ler aqui o que ele escreveu. Reconheço que foi um grande erro. Conversei com os avós dela, que foi quem criou ela, e pedi 1000 desculpas. Mas não teve outras vezes, e muito menos passou disso. Os avós dela, que criaram essa menina, estão cientes da situação e sabem de toda a verdade. Não tentei esconder um erro que nunca mais irei cometer. E estou esperando pela justiça para responder. Que responda. Mas aí, pera um Que pouquinho, mas aí responda. tem um imbróglio, porque eles fizeram o boletim de ocorrência, pediram uma medida protetiva. E o que é que aconteceu? E Conta. foi indeferida a medida protetiva porque Foi na indeferida. delegacia do Tauá não mandaram as provas que eram os prints. Entendeu? Mas como assim? A delegacia não encaminhou para a justiça? Só pediu a medida protetiva porque ele continua dando aula no Tracuateua normalmente, parece que nada aconteceu. Dando aula, inclusive, para outras Para crianças. outras crianças. E eles pediram uma medida protetiva através da Polícia Civil, né? Da investigação, do boletim de ocorrência. Deveriam ter mandado, bota aí as mensagens,
A juíza pediu as mensagens para que Sim, pudesse. sim. Eles não mandaram as mensagens, mandaram só o boletim que a mãe e o pai fizeram. Não, tem que mandar todas as provas. Entendeu? Todos, o que o delegado, sei pormenores. lá, É. conseguiu juntar Sim. nesse inquérito. Todas as e é provas. o correto, gente. É. Eu não sou delegada, mas Não, a gente já todo vive. mundo sabe Tá no disso, meio gente. dessa bagaça, Juntou todas as provas, junta tudo no auto e envia pra justiça. Como é que não envia? Os Porque não prints tem das promotor conversas. no Tauá, né? Esse é o fato. Por isso que eu recorri por aqui, porque eu acredito Certíssima. que por aqui vai ser mais rápido essa Claro. solução. Claro. Porque foi com a tua filha. Eu espero que os outros pais também fiquem de olho nessa situação. Sabe? Porque é muito simples. Fui usado pelo inimigo. Não, e agora? É muito simples. Desculpa. É muito simples. Porque minha família é muito amiga dos avós da menina. E por aí... Deveria por aí ter sabe, o máximo do respeito. Uma coisa não só que- porque é amigo da família, mas ter o respeito pelo ser humano, uma criança. Mas que- aí eu senti que ele tentou me atingir, falando que os avós criaram. Sim, eles criaram. Porque eu não tinha condição. Sim, E todo mas mundo isso sabe não disso. diminui Não, teu isso não amor por diminui essa... teu amor sabe, pela é a tua filha. É. É a tua filha. Agora, o que eu e achei- só o que acontece são vocês. O porquê da menina ter sido criada. Eu acho que o tempo teu tava ali. Sabe? Na rede de apoio, dando carinho e amor pra tua filha. Agora- E se não fosse isso, quem iria desconfiar E que fora a outras menina tava... pessoas que chegaram e falaram pra mim assim: ai, Dini, a tua filha não fala com ninguém na rua. E isso já estava acontecendo. Muitas pessoas já tinham chegado e falado pra mim isso, mas a gente nunca ia imaginar que isso estava acontecendo já com ela. O motivo de Motivo estar... desse- Já que a menina era intromissão, totalmente extrovertida e ela ficou fechada. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto que ele mandou pra gente. Ele diz assim: os avós sabiam de tudo. Eu fiquei meio... Sabiam Os de avós tudo a sabiam partir de daquele tudo a partir que do vocês WhatsApp, denunciam. eu já sabiam de tudo. Não, já sabiam, porque a gente chegou e falou pra eles o que estava acontecendo. tá. Ah, entendi. A partir do momento que aconteceu, das mensagens. dessas mensagens, eles chegaram. Digo, olha, a gente não quer mais o fulano aqui. Ele é lá do Borralho, é? É do Burralho, mas ele dá aula no Tracuateua. Tracuatel da ponta, lá no Borralho, lá dentro. Lá dentro. Borralho é lá pra dentro. Eu tive lá. Tenho amigos lá no Borralho. Também tenho. É bacana lá. Agora, o que vocês querem, na verdade? Eu Vamos lá. quero pedir que as autoridades Fique à vontade no Balanço Vejam Geral. É a vez isso. do pai e da mãe. O pai também pode falar, viu, pai? Fica tranquilo. vejam isso, porque isso não pode ficar assim. Um cara desse solto. Isso é um crime que ele está fazendo, não só pela minha filha que eu tô por aqui, mas pelas outras mães que não tiveram coragem de vir aqui. E eu dou minha cara a tapa, porque falaram na minha comunidade de onde eu sou, que eu tô tudo inventando essa história. Mas tá aí as provas, os prints de tudo que ele fez. Inimigo nenhum tá usando ele, só se o inimigo vem usando ele há anos. Não, ele admitiu aí. Nesse texto Ele admitiu. Ele admitiu. Agora, Agora, vamos se admite diante do juiz. do juiz e diante do delegado. Eu desejo todos... Pois não, pai. Pois não, fique à A gente vontade. só quer pedir justiça, né? Que a justiça Sim, seja claro. feita, porque isso não pode ficar assim. Olha a nossa filha como tá, o estado que ela tá. Ela não é mais uma menina feliz. A mãe dela, como vocês veem aqui, a mãe dela só vive chorando, que claro, né? Sim. Com certeza. Eu também, a gente fica muito abalado com isso. E não só por ela, por muitas crianças, né? Porque se isso não parar por aqui, com certeza não vai continuar. Vai saber até eu espero quando. que vocês recebam todo o apoio psicológico, que conversem bastante E com a filha de continue vocês, levando ela ao sabe? Continue todos vocês para Todos fazer vocês. um acompanhamento, Trabalho em família, né? porque não é fácil uma situação dessa. Não sei, a senhora acredita que desde quando aconteceu essa situação, dia 16 de maio, tem noite que eu não sei o que é dormir direito. Claro, é óbvio. É óbvio. Nós aqui não estamos para julgar, estamos para mostrar o fato. E queremos que isso seja Só apurado. peço justiça pela E minha filha. isso, que seja quero apurado. isso, E que se porque- outras crianças também tiverem sido aliciadas por esse professor... Que contem, não se calem. Não Os se pais também não sejam coniventes com uma situação dessa. Isso não, sabe, isso é um crime. Poderia, tá sendo a filha desse casal, mas poderia estar acontecendo com a filha de tua filha. vocês. Então, pensem bem.
antes de ficar guardando, sabe, esse tipo de situação. Prestem bem atenção. Mas é pela vergonha da família. Não, sei, que não sei. vergonha, Que conversa que vergonha, mole. gente. Chegaram a me falar que não era pra me fazer isso porque eu ia expor minha Tá filha. vendo? A exposição. Você não está expondo, não. Você não está expondo a sua filha. Você está expondo... Protegendo a tua está filha. protegendo Isso a é sua- proteção. Proteção de pai e mãe. Obrigado pela presença de vocês Obrigado a aqui. vocês. Tá. E tomara que que dê agradeço certo. por Fica tudo. aí o apelo. Tá. E a gente espera Sorte, que... saúde e sabedoria para vocês. E como ele mesmo diz no texto, eu admito e quero pagar perante a justiça. Então, Que pague. que a justiça possa interpelá-lo imediatamente. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Célia. Obrigado pela participação aqui. No Balanço Geral tá aí pra você a história, né? Triste desses pais que tiveram a filha aliciada por esse professor.